Fala jovem, sou o Carlos Henrique e estamos começando mais um quadro de perguntas e respostas do Pra Frente Cast. Uma das perguntas que a gente tem recebido bastante é o que são as operações de FX, que a gente às vezes tanto fala aqui no nosso cast, né? As operações de FX, elas foram criadas pelo Banco Central exatamente para baratear, reduzir o custo das operações cambiais. E eu vou dar aqui um grande exemplo até para a gente começar a se sintonizar, né? Imagina você que paga ali, sei lá, alguma coisa por volta de R$60 ali no Spotify ou algo aproximadamente de uns R$30 ali em algum canal de streaming, né? Tanto faz qual. Imagina você ter que pagar de custo operacional para fazer o pagamento dessas plataformas que não estão aqui no Brasil, algo aproximadamente em termos de R$100. Não faz sentido, não faz o menor sentido você pagar um serviço que custa R$50 e pagar o envio desse valor lá para fora R$100. A forma como que o Banco Central identificou para baratear esse custo foram através das operações de FX. O que essas operações de FX elas acabam fazendo? Né? Quando você tem, de um lado, o prestador de serviço de FX, é aquele agente que faz a coleta dos pagamentos. Então, do modelo bem prático. Quando você faz, por exemplo, o pagamento de uma operação do Spotify, a empresa prestadora de FX do Spotify, ou seja, aquela que faz a coleta dos pagamentos, ela junta uma série de pagamentos de vários clientes e ela manda isso de forma mais massificada ou através, às vezes, de blockchain, enfim, ela encaminha de uma forma um pouco mais massificada. Esse encaminhamento de uma forma mais massificada, ele acaba fazendo com que o custo, né, de envio desse valor lá para fora, ele seja reduzido. Por quê? Porque uma coisa é eu mandar uma única operação, outra coisa é eu mandar, imagina lá, 100 mil operações, 200 mil operações de uma única vez. Então, esse custo ele passa a ser, vamos dizer assim, fazendo parte do próprio custo da operação, porque ele acaba sendo dissolvido em cada uma das operações. Então, isso é a grande parte conceitual do que seria uma operação de FX e o principal objetivo dela é de baratear o custo ali da operação. Tá? Para que uma operação de FX ela aconteça, ela precisa ali basicamente de 3 grandes partes. Tá? Uma delas é o cliente, que obviamente vai fazer a questão ali do pagamento. A segunda parte, o prestador de serviço de FX, que vai ser o responsável pela coleta dos pagamentos do brasileiro aqui no Brasil. Então, isso é algo muito importante. Então, você tem aí o segundo elemento importante. E o terceiro é o chamado merchant, a empresa que presta o serviço que você está adquirindo, que você está comprando lá fora do país. Então, no caso que a gente acabou de destacar, o Spotify. Então, o Spotify vai ser o merchant lá fora, o cliente, quem está fazendo a compra dele aqui no Brasil, e o prestador de FX, quem está fazendo a coleta deste pagamento aqui no Brasil. Tá? Então, esses são os 3 grandes agentes ali de uma operação de FX. Então, uma vez que você tem o cliente que se interessa pela questão do produto ou do serviço, ele faz aqui no Brasil, através ali de cartão de crédito, Pix, enfim, das formas presentes atualmente no mercado de pagamentos brasileiro, o pagamento para este prestador de FX, que foi contratado pelo merchant, ou seja, o merchant lá fora, no exemplo que a gente destacou, um canal de streaming, o próprio Spotify que a gente utilizou aqui como exemplo, para fazer a coleta desses pagamentos. Então, coletado esses pagamentos, o prestador de serviço de FX, ele vai ter que fazer uma série de verificações, de identificação do cliente ali naquele modelo de pagamento. Ele vai fazer ali uma chamada avaliação, exatamente se aquele cliente ele poderia ou não poderia adquirir aquele determinado produto. Então, por exemplo, se a gente tiver, de acordo com a normativa brasileira, algum produto que não possa ser consumido por um menor de idade, por exemplo, jogos e apostas, é a responsabilidade deste prestador de FX fazer ali a avaliação se ele vai poder ou não remeter ou poder ou não aceitar esse tipo de pagamento. Tá? Importante destacar que ele é contratado pelo merchant lá fora do país. Tá? É responsabilidade também deste prestador de FX fechar a chamada operação cambial. E aí é nesse momento que este prestador de FX ele vai entrar em contato com instituições financeiras, por exemplo, como a Frente Corretora, para realizar essa operação de FX para ele. Né? Então, aí vai entrar a Frente Corretora que vai operacionalizar, encaminhar todo esse monte de pagamento de todos
todos aqueles clientes que compraram, fizeram ali operações, por exemplo, do Spotify, que compraram ali na Shopee, no AliExpress, pequenos valores, né? Então, existe essa necessidade de vários valores de pequeno valor que são enviados de uma única vez. Então, o prestador de FX, ele contrata a corretora, para fazer exatamente esse trabalho de envio da operação cambial lá para o merchant lá fora. É nesse momento em que a frente corretora ela acaba se destacando. Ela entra ali como a empresa que vai fazer, a instituição financeira que vai fazer a remessa destes valores coletados pelo prestador de FX lá para fora do Brasil, lá para o merchant. Quando essa operação ela chega até a frente corretora, a gente vai ter ali a questão de avaliação ali das taxas cambiais, o que vai ser aplicado, o que não vai ser aplicado. Este prestador de FX, ele encaminha para a gente um arquivo em Excel mesmo, algo bem básico, bem tranquilo, que se chama tecnicamente ACAN. O que é essa ACAN, né? Essa CAN ela é uma planilha em Excel bem interessante que ela contempla a identificação completa de cada uma das pessoas que estão fazendo ali a questão da compra, da aquisição daquele produto ou serviço. Então vai vir ali a questão de nome, a questão de CPF, a questão ali de aonde que comprou, como que pagou, enfim, uma série de informações que vão ser utilizadas tanto pela instituição financeira para fazer a verificação daquele arquivo, e aí muito numa espécie de conferido, ou seja, se recai ali a responsabilidade do prestador de FX de fazer a validação daquelas informações, vai recair sobre a instituição financeira que vai fazer a operação cambial a tarefa, a responsabilidade de avaliar se aquele arquivo está no formato correto, se obedece todas as classificações necessárias para a gente continuar fazendo a operação cambial. Então, feito esse trabalho de avaliação, a frente corretora, né, ou qualquer outra instituição financeira vai remeter esses valores lá para o merchant, lá fora do país. Tá? Então, é algo bem interessante que ele objetiva trazer baratear esse custo, né? Trazer ali um incremento de evitar com que o consumidor final, que está adquirindo aquele produto ou serviço, tenha um maior custo. Né? Então, isso é algo bem interessante. Por que eu sempre destaco e os nossos produtos eles acabam sendo diferenciados? Porque a gente utiliza essa conceituação desse produto em praticamente tudo aquilo que a gente faz ali das soluções de pagamentos globais. Então, através de prestador de serviço de FX, né, que é contratado pela própria frente, a gente consegue desenvolver cada vez mais o link de pagamentos, que a gente sempre fala aqui para vocês, o Pay with Pix ou o Pix internacional. Então, eu acho sempre interessante trazer a conceituação do que é esse tipo de operação, até para aquele que está buscando ali a questão de identificação, de conhecimento mesmo do que é uma operação de FX, que ele possa ter ali um maior conhecimento. Tá? Então, trago aqui para vocês esse conhecimento, né? Destaco ali pontos importantes a serem observados, né? Então, assim, para o cliente final, você não vai ter ali muita, vamos dizer assim, conhecimento disso, porque isso é muito operacional, mas acaba trazendo ali a parte de conhecimento mesmo, tá? Utilizando essa natureza operacional, utilizando essa tecnologia operacional, utilizando essa forma de envio, né, que seriam através das operações de FX, é que a frente corretora utiliza essa prerrogativa para facilitar e baratear os custos das nossas operações. Então, através ali de soluções como o link de pagamento, através ali das soluções do Pay with Pix, é dessa forma que a gente consegue trazer ali para quem está fazendo o consumo final um custo de operação muito mais barato. Então, por exemplo, o comerciante que está lá fora do Brasil, que quer ofertar para o seu cliente a solução do Pay with Pix ou do Pix internacional, quando ele pegar e entregar ali para o cliente o código de barras para o cliente pagar em Pix ou fazer ali o destaque, o envio para o cliente através de e-mail ou através ali de SMS do código, né, daquele código para ele pagar com Pix, como que na prática isso vai acabar acontecendo? Nós vamos conseguir reverter essa série de pagamentos que estão sendo feitas por uma série de clientes, nós vamos armazenar todas elas juntas, elas vão compor ali o chamado arquivo, que é o arquivo ACAN, que é o prestador de FX que vai acabar elaborando, identificando ali toda a parte de clientes, a sua identificação final. E nós vamos remeter de uma única vez esse valor lá para fora para o comerciante. Tá? O que isso traz para aquela pessoa que quer essa solução? Né? Então, nesse sentido, como que isso barateia a vida do cliente? Ele vai acabar reunindo todas essas informações de uma forma única e vai remeter de uma única vez, ou seja, torna a operação muito mais barata. E aonde que o comerciante também ganha nisso?
Quando o cliente dele utiliza ali uma operação, por exemplo, utiliza como pagamento o cartão de crédito, por exemplo, ele, comerciante, ele vai ter que pagar pelo uso do cartão e principalmente pelo uso da maquininha, né, utilizada para pagamento com o cartão, uma taxa que varia às vezes ali entre 1% e 2%. Tá? Ele não vai ter esse custo. Por que ele não vai ter esse custo? Porque esse custo está embutido dentro da nossa operação. Ele vai ser diluído entre uma série de uma série de operações que vai ser encaminhada para ele e ele vai obter ali um maior lucro. Então, isso traz para o comerciante, isso traz para quem está ofertando essa solução para o cliente final como algo extremamente disruptivo e, às vezes, até muitas vezes, que gera receita, que gera um lucro. Por quê? Porque à medida em que você vai deixar de pagar uma taxa para a maquininha ou para o cartão, você consegue embutir isso no valor da operação, ou seja, torna a sua operação cada vez mais rentável. Então, por isso que toda vez que você ouvir a gente falando aqui das operações de FX, por trás disso tem todo esse arcabouço, tem todo esse processo que eu venho destacando para vocês, que acaba acontecendo e de que, obviamente, nem o cliente final, nem o prestador de FX, e menos ainda aquele que se pluga com a gente, ele tem essa percepção. Por quê? Porque aí é nosso trabalho fazer com que tudo isso aconteça sem que haja qualquer tipo de percepção desse trabalho todo operacional para você que quer ser nosso parceiro. Então, assim, fica aqui a minha dica. Se você quer conhecer um pouco mais da operação, conhecer um pouco mais do nosso produto, deixe seu comentário que a gente entra em contato com vocês, tá bom? Quer ir para frente? Vem com a gente. Um abraço. Tchau, tchau.